Rio Grande do Norte, capital natal. Em cada esquina um poeta, em cada beco um jornal. O texto que traz esse antigo ditado ainda conta que a incidência de poetas por habitante na cidade é maior do que em qualquer outro lugar do país. Eu não duvido. Basta caminhar um pouco pela cidade para encontrar um monte de poetas pelos bares, sebos, nos becos, nas praças, até dentro de ônibus eu já vi. Natal é mesmo uma máquina de fazer poetas e esse podcast vai tentar trazer um pouco desses artistas para conversar com vocês. Um poeta por episódio e uma nova experiência poética a cada 15 dias. Então, puxa a cadeira, pega cerveja, café, água de coco, que seja. Só vamos bater esse papo massa sobre poesia potiguar. Tá pronto? Eu sou Jéssica Santos. E eu, Gonzaga Neto. E este é o Um Poeta em Cada Esquina. Hoje conversaremos com Leonan Cunha. Nascido em Areia Branca, graduado em Direito pela UFRN, mestre em Estudos de Gênero e doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Como poeta, publicou 4 livros: Gênese, Dissonante, Condutor de Tempestade e Para Tempos Suspensos, Poemas Selecionados e Avulsos. Esta última publicação se trata de uma reunião de sua produção poética e está disponível somente em e-book. Léo, eu só posso dizer muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu tô tão feliz que eu tô assim. Ainda bem que a gente tá sentado, porque se fosse em pé, tá assim, só no. Muito obrigada. É uma honra, um prazer enorme ter você nessa terceira temporada, o segundo episódio, assim, juntinho. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigado vocês pelo convite. Eu acho, quando conheci o projeto, achei maravilhoso, porque se trata de dar de fazer um resgate dessa memória, né? E resgatando a memória, a gente constrói a história de qualquer lugar. Então, parabéns pelo projeto e obrigado. A gente fica muito feliz, né? Inclusive, a gente pagou suas passagens da Espanha pra cá. Não, brincadeira. Não, brincadeira. A gente veio, foi lá pra Espanha pra fazer. Não, vamos lá. Antes de cada episódio, a gente sempre pede para o escritor deixar alguma indicação para nosso público. Pode ser um poema, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um podcast, pode ser uma álbum. música, pode ser qualquer coisa. Então deixa aí alguma coisa que tem na tua cabeça pra galera. Ultimamente, na minha cabeça, o novo álbum de Caetano Veloso, Meu Coco, maravilhoso. Músicas incríveis. Uma força que Caetano demonstra aos quase 80 anos. E livro, eu li recentemente, faz mais de um mês, a poesia completa de Nicanor Parra, que é um poeta chileno, que é incrível e tem que ler. É uma poesia muito simples, muito direta, muito incisiva, muito faca na jugular. Sim. E eu acho incrível. E muito também bem-humorada. Então as indicações são essas. Procurarei. De Caetano já ouvi, mas esse outro, como é? Nicanor Parra. Nicanor Parra. Isso até bonito quem usou. Né? Eu me sinto quase um gatinho ronronando. É bem isso. Meu bem, a gente começa sempre, obviamente, lendo o que a gente sabe, a bio que vocês mandam pra gente, o que a gente sabe do que vocês já fizeram, né? Os poetas e poetas que a gente recebe. Mas isso aqui são coisas que vocês fizeram, né? Coisa que você fez. Diz muito mais sobre o seu trabalho do que sobre. Claro que tá junto, do que sobre a sua pessoa, né? Então, a gente sempre gosta de saber quem é esse poeta que a gente tá conversando, onde nasceu, falar da família, falar dessa coisa que vem antes de ser mestre, de ser poeta, de ser, né? Assim, o ser Leonan e essa pessoinha maravilhosa. A questão de sair do ovo, né? É. Pois eu saí do ovo em. Dizendo que minha mãe não é mamífera. Não, enfim. Vim ao mundo em 1º de maio, dia do trabalhador. Dei trabalho pra manhã, que só o cacete, porque ela começou tendo contração. Acho que tipo meia-noite, eu vim nascer quase 6 da tarde. Tipo, Misericórdia. 5h55 eu nasci. E no 1º de maio, como eu falei, em 1995,
Em Areia Branca RN, a Você, cidade do sal. só base disso aí, a hora a galera vai começar a fazer uma pastral, amigo. Fazer todo. Eu já tava Você pensando disse ali. a hora. O sol em touro, ascendente em escorpião, lua em gêmeos. Bem complicado, melhor não tocarmos nesse ponto. Ai. E nada, então, cresci em Areia Branca, estudei no Educandário Nossa Senhora dos Navegantes até os meus 9, 10 anos, acho eu. E Areia Branca é sempre, para mim é sempre, obviamente, é esse lugar de nascedouro, né? Hoje eu fico pensando que todas as lembranças que eu construí de Areia Branca são as lembranças muito específicas, apesar de eu ter vivido outra época da minha vida lá, porque depois, aos 10 mais ou menos, eu fui estudar em Mossoró, mas ainda vivi em Areia Branca. Depois vim a Natal fazer o ensino médio e depois a graduação. Mas sempre voltava, né? Só que as lembranças mesmo, para mim, que definem o que é Areia Branca, são essas lembranças da infância realmente. Eu passei muita parte da minha infância na casa da minha avó. E eu até brinco com ela, porque eu acho que com 6 anos ela me dava uma caneca de café, que eu ficava todo me tremendo. Que eu acho que isso a OMS deveria intervir. Mas enfim, então tem esse cheiro do café coado de minha avó, tem o cheiro das plantas dela. O meu pai é agrônomo e o meu pai sempre dizia que minha avó plantava muito, sabia muito mais de planta do que ele. E é verdade, porque acho que esse hábito, ela cresceu com as plantas, então a pessoa vai aprendendo muitas coisas, né? E então tem as plantas de vovó, tem muito da casa de minha avó, tem o pé de goiaba que eu subia. Eu tinha uma tia-avó, ainda tenho, que ela ainda tá viva, que tem sofrimento psíquico e tal, e ela ficava meio afastada, assim, da casa, e eu subia no pé de goiaba pra observar, assim, minha tia, ela se balançando na rede, e ela me chamava de Leonal, Leonal! E tem o pé de siriguela também, então eu passei muitas partes muitos momentos de minhas tardes em cima do pé de goiaba, ou em cima do pé de siriguela, assim, comendo siriguela, comendo goiaba e vendo a vida passar. E eu até lendo Manuel de Barros, eu fiquei, gente, essa parte da minha infância é bem manuelina, né? Assim, em cima dos pés de árvore. E acho que minha infância basicamente foi uma infância de menino traquino de interior, né? De jogar no meio da rua, sempre fui péssimo com bola, sempre arrebentava meus dedos. As construções generificantes me empurravam a jogar bola e eu nunca quis, sempre fui péssimo. Sim. Mas brincando no meio da rua, na época de carnaval, a gente tinha o urso, né? Que é uma espécie eu não sei explicar bem, mas tomando como paralelo Recife, os papangus e tal, são vestimentas que nós fazemos com corda de barco, que a gente desfia, e pega um macacão tipo de, de operário, né? Constrói a roupa, fica bem assim com várias franjinhas e a gente põe uma máscara. E aí eu tinha meu urso, e tem uma coisa engraçada, porque em Areia Branca tem uma tradição que quando dois blocos, 2 grupos de ursos se encontravam, tinha confusão. Tinha confusão, jogava pedra, Meu Deus. paulada, era confusão. E numa dessas, eu deixei de fazer isso porque jogaram paralelepípedo no carro do meu avô, arrebentaram o carro do meu avô. Caralho. E eu deixei de participar desse negócio por conta disso. Mas foi uma infância muito assim, de menino do interior que vivia aquelas coisas, né? E muito na casa da minha avó. Acho que na casa da minha avó eu tinha muito contato com a rua, né? Eu tinha muito contato com as pessoas na calçada, querendo saber da vida das outras pessoas, ou Uhum. comentando qualquer fato, enfim, para que a vida passasse talvez de forma mais leve. E, e é isso, a minha infância foi bem isso, assim, Areia Branca. E depois eu fui a Mossoró, mas não morei em Mossoró de fato para estudar. E depois vim a Natal. Com quantos anos já? Vim a Natal com 13 anos, fazer o ensino médio. Sim. E terminei o ensino médio e depois entrei na UFRN para fazer a graduação. Então, tem uma separação para mim. A minha infância é muito Areia Branca, mas aí eu passei tanto tempo em Natal e eu me descobri tanto em Natal
que Natal passou a ser, assim, uma casa escolhida, né? Um espaço agradável. Então, eu estudei Direito na UFRN, como vocês falaram. Daí, depois de terminar a graduação, eu queria muito... Eu tenho um poema meu que diz que eu queria descobrir outras instâncias de existir. E nesse descobrir outras instâncias de existir, eu disse, vou sair. E queria sair do Brasil, passei no mestrado na Universidade de Salamanca, na Espanha, e fiz o mestrado em estudos de gênero, e depois engatei com doutorado, porque não sabia o que fazer da minha vida. E como gosto muito da pesquisa, e gosto dessa parte da pesquisa acadêmica, engatei no doutorado e terminei o doutorado, e agora eu tô nesse espaço aí de interregno, num limbo, assim, que todas as vezes que as pessoas vêm me perguntar, e aí, Leona, o que é que você vai fazer agora? Eu digo, é a pergunta que vale R$1 milhão. Sim. Ou de euros. Ou de euros, que é muito melhor, né? Não, eu acho chique, né? Sabe o que eu vou fazer? Não, terminei aqui. Vou fazer um doutorado, não sei o que fazer. Sim. Eu achei bonito você falando da infância sobre esse lugar do canto vó, né? O quanto termina aqui as nossas memórias, elas passam muito por essa casinha, esse canto. Mesmo que tu não more com a avó, mas passa por esse canto da avó quando se tem, obviamente, né? Essa oportunidade. E é sempre essa lembrança do cheiro do café, de planta, dessa. Você falando era quase como se eu estivesse vendo minha avó também, Eu né? lembro Essa da coisa cocada. Vou fazer da cocada cocada. maravilhosa. Ah, não, é tão afetuoso e um lugar tão Eu acho que a questão quentinho. da avó, a relação com as avós, sempre. Acho que talvez sempre constrói lembranças mais bonitas, porque quase sempre, não quero generalizar, mas quase sempre, é sempre uma relação de muita afetividade, né? Acho que Sim. com os pais Precisa. acontecem alguns conflitos, mas com a avó é uma relação muito afetiva, né? Então, Uhum. acho que as avós, viva as avós, todas as avós Verdade. do Brasil e do mundo. As avós são maravilhosas. E Verdade. aí, já voltando pra tua infância, você também tem encontro com a literatura, né? Veio a partir de Ziraldo, né? Inclusive no livro lá uma professora muito. Vocês leram isso onde? Não sei. Onde é que a É gente que a gente faz uma lê? pequena pesquisa Se antes. soubesse que eu dei uma rodada em todas as suas fotos do Facebook, eu vi cada coisa, inclusive um comentário nosso muito engraçado lá. Em algum postagem que você tenha feito, Jéssica me marcou um negócio. Gente, quanto tempo. Né? Mas eu acho massa isso. Assim, muita gente começou na literatura ali a partir de alguns autores nacionais, alguns autores infanto-juvenil. Eu, inclusive, assim, comecei, enfim, lendo Pedro Bandeiras, aí já fui pra Harry Potter, fui pra outras coisas. E eu comecei a gostar de ler a partir desses autores da linha infanto-juvenil. E o quão importante, né, dar o acesso às crianças a esse tipo de literatura e tal. Sim. Como é que foi pra você, assim? Como é que foi esse encontro? A minha mãe é professora de língua portuguesa, né? Então, na minha casa tinha muitos livros. Só que a minha mãe nunca foi da literatura. Minha mãe é da gramática. Então, ela não me apresentava. Ela nunca fez essa apresentação. Leonan, literatura. Literatura, Leonan. Sim. E eu tive que ir procurar as coisas mesmo. Depois que eu li uma professora muito maluquinha, de Ziraldo, que também era muito, muito pequena, acho que eu devia ter meus 7, 8 anos. E eu fiquei encantado muito com as cores, né? Essa coisa que toca o coração da infância. E depois disso, não sei por que eu conheci Ziraldo, mas enfim, acho que Ziraldo foi essa porta aí, né? Esse pontapé que me fez dizer, vou vasculhar as caixas de minha mãe, né? E vim ler as caixas de minha mãe, que era Machado de Assis, a Luísa Azevedo. A Luísa Azevedo não, a Luísa Azevedo é daqui de Natal. É Álvaro de Azevedo, perdão. E vim ler isso muito tempo depois, essa de Queiroz, muito tempo depois, mas é muito importante. Acho que o primeiro contato é esse mesmo, com a literatura infantil, juvenil. No meu caso foi literatura infantil, mas depois li muito Pedro Bandeira, nossa, a coleção Os Os Caras. caras, sabia até hoje os códigos. Coleção Os Caras, não, isso aí eu não lembro mais, mas A Droga da Obediência, A Droga do Amor, li isso tudo. E li Harry Potter também, só que depois de um momento eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ler os clássicos, e eu disse, vou procurar os clássicos. Aquela criança com 13
20 anos querendo ler Dostoiévski, né? Sim. Mas fui essa pessoa. Fui essa pessoa. Acho chique, né? Mas até parando pra lembrar, eu falei, mas até um pouco mais cedo ali, acho que boa parte dos brasileiros começou a ler Turma da Mônica, né? Também Sim. tem isso, assim. Turma da Mônica, parando pra lembrar, eu falei, mas mais cedo ainda, eu lembro de meu pai ter uns quadrinhos assim, aqueles formatinho pequeno e tal, e ia pro banheiro, pegava um, sabe? E é um movimento muito legal ali desde cedo, dar esse incentivo enfim, aos jovens, né? Porque ler é massa, ler é massa. E É aí, gostoso, é gostoso. é Eu demais, nunca, eu demais. nunca li muito quadrinho, sabia? Ah, sério? Mas eu lembro também de um contato com as parábolas, que minha mãe é muito, muito religiosa, meus pais Hum. são religiosos. Então eu tinha contato com as parábolas bíblicas, mas eu não entendia como literatura, porque era um negócio meio obrigado, sabe? Sim. Léo, não, você precisa conhecer Jonas e a baleia. Mas é. Mas é um contato com a literatura Sim, também, sim. né? E até se você for pegar alguns. Nossa, eu vou falar isso, mas se você pegar uns textos bíblicos e tal, um tempo desse. Tem coisas Uma vez a lindíssimas. gente tava lendo Apocalipse, eu nunca tinha lido Tem Bíblia, coisas. não. E aí a gente Cântico dos tava. Cânticos é A gente tava maravilhoso. tomando antes, vamos pegar aqui pra ler em voz alta. E eu disse, meu Deus, isso aqui, Cântico sabe? dos Cantos é muito poético, né? Muito, São muito. declarações de amor do rei lá. Eu não lembro mais quem é quem, mas enfim, do Hum, cara pra mulher, enfim. ou Então, Eclesiastes, ou as cartas de São Paulo aos Coríntios, aos sim. Tessalonicenses. Tem umas coisas muito, muito Né? bonitas. Tem Muito umas coisas bonitas. legais. E é foda, né? Tipo assim, enfim. Virou uma assembleia em cada esquina nesse podcast aqui. Não. Do nada. Não, mas é assim, quando a gente quer encontrar arte em algumas coisas, a gente encontra, né? Independente do que esteja falando, de como usam aquilo. Eu vi que a música, ela influencia muito tua vida, né? A gente tava dando uma olhada ali no teu Facebook, vi que tu foi pra show de Gal, vi que tu sempre vai ali pra show de Chico, Buarque, Caetano. Fiquei com muita inveja de tu ir para o show de Paul McCartney, assim, que é uma das coisas que eu quero fazer antes de morrer. Dele ou eu, não sei quem irá primeiro, mas espero, porque assim, ele é um dos meus artistas favoritos. E você foi, sabe? E eu falei, meu Nossa. Deus. E eu vejo que a música tem uma influência muito grande na tua vida, e na forma como que tu escreve, na forma que você faz arte. Então, eu queria entender um pouco disso, dessa relação e da importância dela para tua escrita também. Então, o que me despertou pra poesia foi a música, né? Foi a música. E quando eu comecei a entender, porque no começo eu acho que eu não entendia bem. Eu não entendia que a letra de uma música pode ser tranquilamente composta de versos, né? Sim. E, e acho que aí, lendo mesmo, procurando as letras, tentando aprender, tentando descobrir o que é que tava debaixo, sobretudo, sobretudo os artistas da época da ditadura, né? Por conta da Uhum. censura que tinham que encobrir coisas. E isso, nas próprias letras das músicas, isso me sinalizava, me encaminhava para alguns autores, né? Me encaminhava para alguns autores. Então, Drummond, eu li por conta da música, fui atrás por conta da música. Bandeira, eu fui atrás por conta da música. Vinícius, que escrevia poesia e cantava também, enfim. Então a música compõe esse momento de despertar mesmo para poesia. Eu acho que eu comecei a perceber, comecei a gostar de poesia escutando música. E a música faz parte da minha vida hoje em dia, tipo, até muito, né? A música preenche uma grande parte do meu dia. Por mais que cada vez mais com as obrigações venha ficando cada vez mais complicado. Sim. Mas eu tenho que ouvir meu samba, eu tenho que ouvir meu Caetano. Já dei a recomendação de Caetano, mas Caetano Veloso, que, enfim, tá na minha vida e atravessa a minha vida, né? Então eu comecei a ler poesia por conta disso. Muito de Legião Urbana, nossa, Engenheiros do Havaí, na minha época rebelde, né? Na minha época rebelde, Quem que, nunca? que todo mundo queria ser roqueiro, Sim. esse tipo de coisa. É isso. Desse momento que é justamente isso que a gente falou que dá essa pesquisada, foi onde a gente viu, acho que foi uma matéria sobre o primeiro livro que você lançou. Aí falava sobre esse processo mesmo, que foi onde eu vi a questão do livro, o nome e tal. E aí, você, depois desse encantamento com a música, que decide começar a escrever poesia e se encontra nisso,
vem o lançamento depois do primeiro livro, aos 17 anos, né? Foi 17 anos. Aos 17, o lançamento foi aos 17. Foi bem isso. Eu comecei a escrever poesia aos 12, 13 anos, Uhum. quando eu comecei a ouvir música. E não sabia o que eu estava escrevendo, era a necessidade de um jovem na puberdade se expressar e se revoltar com as coisas, né? E então eu comecei a ver que, nossa, de repente, isso aqui pode ser um poema, né? Sim. De repente, isso aqui. E comecei a ver que tinha vários textinhos escritos e disse: vou juntar. E juntei, assim, tentando fazer uma reunião, muito intuitivo, sem nenhuma noção, sem nenhuma noção. Nossa, não foi pensado, né? Nossa, o livro vai começar assim, depois vai terminar assim. Não, foi muito intuitivo. E aí vem a figura do meu pai, que eu mostro para meu pai, né? E meu pai disse: ai, vamos tentar publicar isso. Então ele conhecia um pessoal de uma editora de Mossoró, a Sarau das Letras, Davi Leite e Cláudia Arcanjo, que também são poetas e cronistas. E publiquei o meu Gênese. Então o Gênese foi um parto aí engraçado. Foi um parto engraçado. Eu tento me reconciliar com o Gênese. Mas acho que foi um parto necessário. Eu acho que era um Leonan corajoso, sabe? Ter Sim. feito isso, tendo muito pouca noção das coisas. Não que eu tenha agora, mas assim, acho que era um Leonan com menos noção ainda das coisas. Mas foi o meu pontapé, né? E acho que eu me reconcilio dessa forma. Foi meu pontapé. Era uma criatura que tinha uma coragem aí de dar a cara a tapas. E eu achei engraçado você falou no comecinho que seus pais são muito religiosos e o nome do livro vem de eita, como é o nome, meu Deus? Texto bíblico. Um texto enfim, um texto bíblico, um livro, é isso mesmo. Que é Gênese, né? Mas que também é isso, que é o primeiro, né? Mas sabe o que é curioso? Não vem do texto, não pensei na Bíblia, sabia? Eu pensei em nascimento mesmo. Sim. Eu pensei em nascimento. É tanto que eu acho engraçado que às vezes as pessoas dizem: Leona, seu primeiro livro, Gênesis. Eu digo: não, mas Gênesis, que não é o livro da Bíblia. É de nascimento. Mas tem tudo a ver também, né? Sim. Porque o livro do Gênesis é o princípio das Aham. coisas. Segundo a tradição cristã. Mas foi isso, tem a ver com isso, com o nascimento mesmo. Eu acho que ali eu estava dizendo: olha, talvez eu não esteja muito preparado, mas eu tô aqui. Mas é preciso ter chegou, né? eu acho que é preciso ter muita coragem para lançar um livro, né? Ou falta de noção. Uma boa combinação das duas coisas, com tequila e vodka. Mas é assim, eu acho que, bom, pelo menos no meu caso, quanto mais velho eu fico, mais espaçado fica, sabe? O lançamento de livro, assim, pô, lancei um livro agora. Tá. Daqui a uns 5 anos eu lanço outro. Aí tem que chegar lá, daqui a uns 10 anos, sabe? Porque, porra, até porque você tava falando aí de tentar se reconciliar. Eu acho que é recorrente em nossos papos com os outros autores, que a gente sempre olha para os nossos primeiros livros assim, ó. Meu Deus, como eu publiquei isso? Não, eu não tenho tanta raiva assim, não. Eu tento lembrar de quem eu era nessa época. Eu digo, faz todo sentido. Faz todo sentido para quem eu era nessa época. Mas tem isso, né? Garcia Marques diz que uma dica para qualquer jovem escritor é não abra seus livros depois de publicados. Não volte a lê-los. Clarice fazia isso, Carmen né? falou um pouco disso também Acho que na ela falou conversa. justamente isso, que Clarice nunca lia os textos depois. Ela Se Clarice não publicava lia, e vai. por que eu vou ler meu livro? Eu acho justo. Já joga o argumento de autoridade. Só vai. E aí, vamos falar um pouco sobre o Conto de Tempestade, que é um belíssimo livro. Eu lembro de quando eu peguei ele, eu tava voltando pra casa, ali no ônibus, assim. Eu lembro exatamente da cena de eu estar lendo no ônibus. Acho que teria até uma fotinha. Morava na Zona Norte, aí peguei esse ônibus, assim, fui lendo. E eu gostei bastante do que eu li. E é uma homenagem a Manuel de Barros, né? E eu queria. Você falou ali no começo sobre olhar pra tua infância e ver que também tem muito de Manuel de Barros de lá. Seu próprio nome, né? Eu fiquei passado a primeira vez que eu descobri isso. Eu falei, eita, Também. pô. É engraçado que as pessoas não notam, né? Não, nunca. Porque eu disse, não, eu também sou uma pessoa doida, vai ficar
pensando no nome das pessoas ao contrário. Pra quem ainda não entendeu, Leonan Manuel ao contrário. Por conta do Manuel, que é meu pai. E eu achei isso, caramba, que massa! E trazer isso pro livro, assim. Enfim, e você falou aí sobre sua infância. Eu acho que tem tudo a ver, né? Tava ali. E aí, conta um pouco pra gente de Condutor Tempestade. Tá, o Condutor Tempestades foi um livro. Aí esse já foi um livro, talvez, digamos, mais maduro, né? Que eu realmente pensei em absolutamente tudo. Pensei no projeto gráfico, que fosse afim ao conteúdo dos poemas. Pensei em todos os poemas, organizei. Ficou bonitinho. Eu gosto demais dele. É importante. E tem a ver com um momento muito, muito delicado da minha vida, sabe? Acho que esse livro foi uma forma de agradecimento. Agradecimento por quê? Porque eu estava num momento de muita indecisão, de conflitos internos, enfim, né? Final da adolescência, um negócio assim meio estranho, né? Que é uma fase estranha. Essas fases de interregno com meu Deus são fases estranhas. E então tava meio mal, baqueado com a vida. E nessa época eu não conhecia a psicologia clínica, a terapia de fato, mas eu conhecia a poesia. E eu conheci Manuel de Barros. E Manuel de Barros veio nesse momento, assim, foi um presente que eu não sei de quem, mas foi um presente que chegou e eu recebi. E eu comecei a ler a poesia completa de Manuel de Barros. E eu digo que Manuel de Barros me salvou nesse momento mesmo, porque eu tava numa negatividade muito constante, e aí eu lia, nossa, dá pra olhar pro chão, dá pra ir com a cabeça, dá pra ir meio cabisbaixo pela rua e ver coisas bonitas no chão, Sim. né? Dá pra fazer poesia com tampinhas que você encontra entre os paralelepípedos, dá pra você fazer poesia com um sapo, com a pedra, Com a cobra de vidro, que é uma enseada. que é de trás da minha casa, né? Eu Isso acho era um dos textos mais lindos da minha lindo. Ou vida. com, como é que ele diz naquele outro poema? Que acho que é a silhueta da montanha. Não, a bunda da montanha em torto ao horizonte. Essas coisinhas, né? De brincar mesmo com as palavras e de observar as coisas miúdas. E de encontrar beleza nessas coisas miúdas. Sim. E de se esvaziar pra encontrar o que é que você quer deixar dentro de você. Sim. Acho que foi um processo de me esvaziar, realmente. E descobrir que eu posso ser grande me esvaziando. Então, Manuel de Barros veio nesse momento para me salvar mesmo. E eu digo no prefácio do livro que foi o meu psicólogo, realmente, nesse momento. Foi a pessoa, como eu não conhecia a terapia ainda, hoje já conheço. Conhecemos todos, amigos. Necessário. E Manuel de Barros veio nesse momento para me salvar. Então eu disse, me salvar fica bem religioso, né? Mas é mais ou menos por aí. E eu disse, eu tenho que agradecer de alguma forma. Meu avô morreu na época e eu dizia que Manuel de Barros também era um avô meu, não sei o quê. E Manuel de Barros morreu, aí eu disse, não, gente, tenho que fazer uma homenagem aqui e reunir esses poemas que eu achei que estavam adoecidos da palavra de Manuel de Barros, infectados pela palavra de Manuel de Barros. E esse livro, eu digo que é um livro homenagem, é um agradecimento a esse encontro. E Manuel de Barros é muito forte, assim. Eu lembro uma das primeiras coisas que eu li dele foi esse texto da Enseada, né? Mas ele é muito forte, e aí eu lembro que esse texto ficou na minha cabeça quando ele termina dizendo assim: a palavra empobreceu a imagem. A palavra enseada, né? Não era mais uma cobra de vidro que odiava a minha casa. Era uma enseada. A palavra empobreceu a imagem. E eu acho isso tão bonito, ao mesmo tempo que é tão forte, e ele é tão curto e tão, sabe? Eu acho que é uma habilidade muito de poucos, assim, você escrever coisas tão belas com tão poucas palavras. É o recurso do simples, né? É o recurso da simplicidade mesmo. E de criar imagens a partir de uma visão do simples. Vou continuar falando Manuel de Barros porque eu amo, enfim. Ele dizia que pegava o filho dele, acho que chamava João, com 6 anos, e colocava no colo e começava a fazer perguntas para ele.
E o filho ia respondendo e ele ia anotando as respostas e ele construía poemas a partir das respostas do filho. Então é realmente um olhar de infância, né? Que recupera a beleza das coisas, porque vê as coisas de outra forma. E é doido ver esses processos criativos. Eu vi alguém falando, não lembro, não sei se foi Marcelino Freire, acho que Marcelino falou que foi no ateliê dele e tal, e aí ele fala que ele tinha tipo um pote de maionese, assim, em que todo dia ele escrevia uma frase, uma coisa louca e botava lá no pote. Todo dia, e botava. Quando o pote enchia, ele ia jogar e ia escrever. É doido isso, é tão De bonito Manuel e... mesmo, né? Sim, de Manuel, né? É, Manuel. Quando ele foi lá no ateliê, e Manuel mostrou, Manuel de Barros mostrou pra sim. ele. Porra, que Privilégio. privilégio, né? Conhecer Manuel de Barros. Total, total, total. Mas é massa, né? E eu acho muito bonito também. E isso dessa frase da palavra empobrecer a imagem é justamente, eu acho que para mim vem muito desse canto de definir coisas, né? Você dá nome, você coloca aquilo naquela caixinha, naquele pote, Tem Você dá naquele colocar. canto. racionalidade, É, né? não tem mais Da aquela definição, beleza. da cataloga. É. Que aí vem E a desse razão canto. empobrece a imagem É, e vem Total. desse canto da infância, porque quando você é criança, você inventa, você não sabe o nome da coisa, você dá um nome que você quer, Sim. você dá o sentido que É. você quer, né? Aí vem um adulto e diz, não, mas é isso. Ele tá só meio que cortando aquela lombra que a criança tem de ficar É. imaginando um monte de coisa. E a gente vai crescendo sendo podado, de certa forma, É. né? E conseguir manter o exercício de ver essas coisas como um olhar de criança é muito difícil. E é muito massa também. E tem a ver com também conhecer a linguagem de outra forma, né? Eu tava pensando agora, vocês falando, eu tava pensando que eu sempre esqueci a palavra cuchillo em espanhol, que é faca, não é? E eu dizia cortador. Então, eu ficava, o negócio que corta, o cortador. E eu acho que tem uma pegada da infância também, né? Sim. Quando você, sei lá, Manuel de Barros diz, como é que é? Não era aurora, era abridor de amanhecer, né? Abridor de dia, uma coisa assim, alicate de abrir o dia. Sim. Então, esses recursos da infância mesmo, que ele trabalha muito bem e que eu tentei trabalhar um pouco aí, né, nesse livro. Apesar de que eu não quis imitá-lo. Eu Uhum. acho que não conseguiria. Não conseguiria, nem que quisesse. Mas é uma espécie de brincadeira mesmo, um jogo. O livro é uma espécie de jogo com os temas dele, com a forma dele de ver a poesia. E aí depois, assim, lançou o livro. Manuel ainda percorre teus textos, ou depois disso deu um. Lógico, você não deixa de consumir, porque é uma coisa que você gosta, mas eu sinto, às vezes, eu tô muito ali fixado no autor, e aí acabo trazendo ele para os meus textos, mas depois de um tempo isso se dilui um pouco e segue. Manuel ainda tá muito presente em você, ou tá mais diluído ali, mais ali não? Não tanto, não tanto. Mas assim, é inevitável porque eu tatuei um verso dele. Então, sempre que eu vou tomar banho, eu volto a Manuel de Barros. Porque, enfim, tá ali, visível. Mas não tanto. Eu hoje recorro a Manuel de Barros em momentos de desespero, talvez. Que é quando eu quero me acalmar. Leu, Eu recorro a Manuel de Barros nesses momentos. leu bastante 2020, 2021, né, amigo? Releu tudo. Li. E olha que mesmo com a confusão das leituras acadêmicas, etc e tal. Mas li. Voltei a Manuel de Barros em 2020. Ai. Em 2015, você se juntou a Eva Timbó, chama assim? Eva Timbu. Eva Timbu, Ayrton Alves, Gabriele Dalmolin e Carlos Gurgel, e vocês formaram o coletivo Espelho da Palavra, né? Que tinha como objetivo mostrar um pouco da produção atual e tirar a poesia do papel de coadjuvante e trazer mais à tona, né, de certa forma. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse processo, como foi estar também com esses outros artistas, esses outros poetas trabalhando em conjunto e como foi a experiência. Nossa, foi um negócio bem legal, porque Carlos me conheceu, eu tava lendo os poemas na Boca, que infelizmente fechou, enfim. Uhum. A gente sabe como vai a cultura no país. Mas eu tava na Boca lendo, houve uma época que eles faziam edições, né? Várias edições. A Boca edição tal. E eu fui na edição erótica, que eu tava nessa época numa pegada bem erótica e tal, depois erótica. E Carlos me conheceu lá e me convidou pra participar desse grupo. Acho que ele já tinha falado com Eva e já tinha falado com Ayrton. Uhum.
me conheceu e depois ele conheceu Gabriele Dalmolin. E então a ideia era fazer performances mesmo, sabe? Colocar a poesia na voz, gritar a poesia. E foi um processo muito interessante para mim, do meu ponto de vista, porque eu comecei a trabalhar alguns textos para serem falados, né? Não para ficarem calados no papel, apesar de que calados nunca ficam, porque você lê, vamos dizer alguma coisa. Mas eu comecei a trabalhar os poemas, pensar mais em ritmo, de poesia. Então foi um processo muito interessante nesse sentido. E esse encontro de almas, né? Gabriele se tornou uma grande amiga minha, Ayrton se tornou um grande amigo meu, Eva também. Então era muito legal o contato entre. A gente criou uma coisa que eu nunca tinha feito, que era criar um poema a 8 mãos, né? Que é um negócio que eu dizia, isso é absurdo, eu só posso escrever um poema em silêncio, sozinho. E dá pra fazer, você pode fazer exercícios e praticar esse tipo de escrita. Então foi bem legal, mas se chamou Espelho da Palavra, inclusive foi uma confusão pra definir esse nome, porque Gabi começou a dizer, esse nome é muito evangélico, eu não quero esse nome. Eu não quero esse nome. Espelho da Palavra. Bem Manassés. Uma coisa assim, desculpa incomodar sua viagem, somos o Espelho da Palavra. Mas, enfim, mudamos, o projeto terminou acabando, porque houve algum desentendimento. Normal, poeta. Normal, e são pessoas, né? Ter um grupo Quem nunca? tão junto por muito tempo, é muito difícil. Houve desentendimento. Então, a gente conta, tô brincando. A gente que eu lembrei das fofocas, vai, conta. Não, tô brincando. Foi basicamente um problema com a direção. Sim. Com a direção do grupo. Ou seja, com o Carlos. Sim. Mas, enfim, páginas viradas. E nós tentamos recompor o grupo e fazer o projeto Saliva. Sim. Mas acabou que nós só fizemos, eu acho que 3 apresentações como grupo. E Eva precisou sair porque estava com planos. Inclusive, nessa época, ela começou a estudar Direito. Ela tem estudado Serviço Social e nessa época ela começou a estudar Direito. Precisou abandonar. Gabriele estava terminando o mestrado em Antropologia. Então, acabou que não deu para organizar, para a gente se organizar dentro dos nossos tempos. Vocês faziam intervenções também? Eu tô na minha cabeça de em algum momento eu tava indo pra UFRN e vi vocês, assim, meu Deus, eles. O Saliva, eu já achava bem assim. Eles são, sabe, meio pop, assim, caraca! Eu achava, né? Na época eu achava assim, meu Deus, olha os meninos ali e tal. Eu olhava com um olhar meio. A gente fez intervenção no Mahalila. A gente fez tipo um espetáculo mesmo, de poesia falada. Com alguma coisa aí de atuação, dentro das nossas limitações. Eu sempre quis ser muito artista, então eu dava a cara mesmo. E depois nós fizemos intervenção no Surto Cultural. Sim. E fizemos na Pinacoteca, fizemos em Nalva Café Salão. Nalva. Então a gente fez algumas apresentações. A ideia era transformar tudo isso, porque eram várias performances, né? Eram performances de poesia falada. A ideia era transformar num grande espetáculo, que não veio a ser, mas tá tudo bem. Mas é coletivo de poesia, é isso mesmo, gente. E a gente também já participou. A gente já teve lá o de Rocha e são muitas pessoas, são muitas cabeças, são muitos poetas, cada um com visões diferentes. E isso é muito enriquecedor, sabe? E ao mesmo tempo também é muito difícil, sabe? Tá todo mundo ali em construção, sabe? Tipo, outro dia eu tava pensando, relembrando as épocas de Rocha, assim, meu Deus, como era um porre. Como eu era um porre, como vocês me aguentavam, gente. Mas a pessoa daquela época, sabe? É poeta, seus egos e afins. E também chega um momento, como você falou, que cada um vai trilhar um caminho diferente. Não tem como, são mundos diferentes. Eu sempre fui muito né? de me responsabilizar, de me responsabilizar por tudo que eu faço, né? Assim, nossa, vamos fazer, então tem que cumprir uma hora, tem que sair 2 horas antes de casa, sai 2 horas antes de casa. Sempre fui muito taurino, né? Nesse sentido metódico, pragmático, metódico e tal. E eu me definindo através dos astros, bem acadêmico, bem científico. Mas
Mas os caminhos vão se desencontrando, E, mas o resultado realmente desse encontro foi as amizades, né? Que eu construí. Com Gabi, com Ayrton e com Eva. Sobretudo, eu tenho mais contato hoje em dia com Gabi. Mas sempre tô falando com a Ayrton, sempre falo com a Eva. E eu acho que foram presentes, né? Foram presentes. Sim. E aí, já adiantando um pouquinho, mas já a gente volta, você falou aí um pouco da, da poesia erótica e tal. E eu lembro que a primeira memória que eu tenho de Leonan Eu também. é no Entre Peles, um projeto que a gente realizou junto, você recitando Adoro Palmole, Maria Rezende. É. E por muitos anos eu achei que aquele texto era seu. Muita Porque você gente. falou com tanta propriedade, Eu você me falava ele, se apropriei, apropriou. realmente. Meu Deus, esse poema, né? E aí eu vi também que você tem vontade, né, de futuramente lançar um livro de poesia homoerótica. E, enfim, também tem toda essa influência, enfim, não sei se influência, mas toda essa importância que a gente tem aqui no Rio Grande do Norte, né, com Paulo Augusto e tal. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre se ainda estão dentro dos seus planos esse livro de poesia e, enfim, como é que... Eu quero escrever em algum momento um livro de poesia homoerótica, né? Eu demorei muito, talvez tenha demorado muito para me apropriar artisticamente e politicamente da palavra bicha, né? Mas no momento que eu me apropriei, eu precisei me apropriar de ir construindo meu caminho de outras formas. Então, eu acho que essa ideia de escrever um livro com poesias homoeróticas vem desde antes, porque eu venho guardando poesias eróticas, homoeróticas, há muito tempo. Porque afinal é uma bicha escrevendo e pensa nas coisas que faz, né? Sim. Enfim. E reflete sobre isso e tenta achar beleza nesses encontros. Então, não sei quando é que vai sair. Não posso garantir nada. Não, teria que parar mesmo e dizer, vou reler todas as minhas coisas. Mas eu acho que em algum momento vai vir. Talvez como o Drummond, acho que Drummond lançou o livro dele de poesia erótica, acho que foi póstumo, inclusive. Ele deixou preparado, mas não lançou em vida. Em algum momento vai sair. Acho chique isso, só. Qualquer BO, vocês Em resolvem. algum momento vai sair. E eu achei engraçado você falar isso do poema de Maria Rezende, Adoro Palmole, porque realmente muitas pessoas pensavam que o poema era meu, porque eu recitava em todo canto, e as pessoas se divertiam e diziam, vai, Leona, recita o poema do Palmole. Depois eu disse, acabou, gente. Não. Acabou. O poema não é meu. E teve uma história engraçada, que eu morri de rir, que Regina Azevedo, chegou num sarau lá no Bardalos, e eu acho que ela tava dentro, e eu disse antes, vou recitar um poema de Maria Rezende, não sei o quê. E comecei a recitar Adoro Palmole, e ela chegou no meio. E então eu terminei o poema e não disse que o poema era de Maria Rezende. Ela falou, Maria Rezende. Eu digo, Maria Rezende, com certeza. Com certeza. Mas foi engraçado isso, que as pessoas... Inclusive, eu acho que não Regina, mas eu acho que algumas outras pessoas diziam, Leona tá querendo se apropriar do poema. Mas eu me apropriei no recitar, né? Na questão de recitar E esse era poema. muito maravilhoso. Eu lembro dessa cena, porque a gente tava na salinha ali do Mahalila, né? Fazendo o sarau. E aí você veio do corredorzinho ali do bar, Já gritando. já dizendo o poema. E eu Muito nunca tinha te metido. visto. Então, tipo, fica aquela cena da pessoa entrando e dizendo, adoro Palmole. E eu, Que lindo, eu não sabia disso. É, Você eu nunca te- tinha me visto. é- Vocês dois, né? Nunca a Imagina, gente não não tinha se visto. conhecia. Que Foi coisa. Talvez aquele... tenha visto, mas a primeira lembrança que eu tenho É. sua é essa. Assim, forte. E foi muito marcante, né? Assim, eu achei muito bonita a forma como você disse o poema, a sua postura, né? Enfim. Então, realmente demorei muito para saber que não era seu poema, mas em compensação ainda é um texto que eu leio e eu ouço você, sabe? Porque marcou tanto, então não é. Eu acho que eu só vi um vídeo de Não, Maria mas Rezende lhe dizendo, mas tipo, fica Leonã dizendo na minha eu lembro cabeça. de ter. Eu descobri quando eu vi Maria Rezende falando. Eu fiz, oxi, Maria Rezende tá recitando no texto de Leonan. Tá recitando no texto de Leonan. Aí eu pensava, Tem a Ana Carolina também recitando. Eu acho que ela. Não lembro qual é a música que ela canta depois, mas ela vem com aquele tom bem sapatão, assim. E recita essa poesia e fica outra coisa, né? Aham. Porque é uma sapatônica dizendo adoro Palmole. Eu acho incrível. E
Foi um encontro também com esse poema. E depois eu escrevi outros poemas eróticos, muitos poemas eróticos, publiquei, sobretudo no Dissonante. No Dissonante tem uma parte que é só de poesia erótica. Mas vou ver quando é que eu volto a isso. Chama a gente. Ai. A gente viu uma entrevista, numa das entrevistas, olha aí de novo, a gente cascaviando, a seguinte frase: Limpa a garganta. a pesquisa é realmente o que mais move meus pés, punhos e vísceras. Inspiração, no fundo, é uma bobagem inventada para pagar de bacana, para parecer que a pessoa que escreve é uma criatura com conexão direta com o divino. Inspiração tem bem disso, Pô, eu né? achei ótima essa frase. Gonzaga encontrou, me mandou, fez Inspiração tem muito disso. Não nego que tenha tido esses momentos que vem poemas prontos, né? Ou de você ter meio que um sonho, pensar num verso e acordar e dizer, vou escrever esse verso. Algumas coisas vêm prontas, mas cada vez menos. Comigo, pelo menos, cada vez menos as coisas vêm prontas. Uhum. E eu vou me infectando mesmo do que eu vou lendo. Acho que de tudo, de tudo. Então, eu acho que hoje eu nem penso em inspiração. Inspiração pode ser qualquer coisa que eu leio. Qualquer coisa que eu leia. Então, a pesquisa realmente o que hoje me faz escrever. Ou me propor jogos, alguns jogos de escrita. Por exemplo, eu comecei a fazer yoga. Sim. E eu disse, vou me propor a escrever poemas sobre os asanas, né? Sobre as posições do yoga. Então, acho que não tem a ver com inspiração, tem a ver com você fazer um projeto e tentar produzir algo. E hoje em dia, um poema custa cada vez mais. Sim. Antes vinha muita coisa pronta. Acho que porque também eu comecei a publicar tendo começado a escrever bastante antes. Mas hoje em dia tem muito mais de leitura mesmo. Leitura. Talvez sempre teve, só que hoje a gente sabe de onde vem. Talvez isso, a gente entende de onde vem. Talvez a nossa cabeça sempre foi bombardeada e a gente não entendia que vinha dessa pesquisa, dessas reflexões, e escrevia e achava que aquilo vinha do... Não, sempre vem de algum canto. Só que aí hoje, como a gente entende, talvez a gente tenha essa noção de que, hoje eu tô... Porque eu tenho essa mesma sensação, eu tenho, às vezes, tipo, outro dia eu tava terminando meu livro e eu senti que precisava de mais alguns poemas. Aí eu disse, vou escrever. Aí peguei 3 livros de fotografia que eu tenho e fui ler. Aí abri, aí, sabe, diafragma, não sei o que. Vou aqui. Aí comecei a escrever os poemas e tal. Abri livros de fotografia pra ler. E escrevi poemas. Então eu acho que cada vez mais a gente vai entendendo que é muito mais trabalho do que, sabe, baixou aqui. Parece que você senta no trono e diz assim, manda Deus, minha cabeça está aberta, né? Eu vou só vomitar. Quase uma psicografia. Não, mas acho que tem, hoje em dia, talvez eu tenha mais consciência, não sei, acho que eu concordo, acho que pode acabei ser de por pensar aí. isso aqui agora, também eu não sei acho que não, pode também tô ser falando por aí, besteira. eu acho que é uma boa resposta, nota 10. E aí já falando sobre pesquisa, né, e aí levando para outro lado, que você, enfim, você é pesquisador, né, você, enfim, você falou aí sobre mestrado, doutorado e tal, e você tem você tem a tese com o título Reconhecimento dos Direitos das Trans na Espanha e no Brasil na perspectiva despatologizante. Eu queria entender um pouco sobre o quanto a arte ela influencia na tua pesquisa, além das tuas vivências, obviamente, né? Mas o quanto tem de arte na tua pesquisa, o quanto tem de literatura. E aí eu vou e explico por quê. Nós temos um amigo, Guilherme. Guilherme, ele fez a tese dele falando sobre Zila e tal, e ele, quero escrever minha tese, eu sou escritor, então eu não quero escrever tão acadêmico ali, quero trazer, mas eu quero deixar a minha tese boa de ser lida. Eu queria saber se isso acontece com você também, ou não, enfim, como é que funciona o Leonan pesquisador? Em alguma medida e em outra medida não, porque acho que no caso do Guilherme é mais fácil, porque eu acho que Guilherme fez mestrado, tá fazendo doutorado em letras. Sim. Eu fiz mestrado em estudos de gênero com especialização jurídica e o doutorado em direito. Então, não tem muito espaço para arte, não. Apesar de que eu sempre tentei meter. Por exemplo, na graduação, quando eu terminei a graduação, o meu TCC foi sobre direito e literatura. Era como
A ideia era como se pode ensinar direito através da literatura, né? Sim. E eu trabalhei sobre o tema do suicídio e trabalhei Dostoiévski, trabalhei um livro de Dostoiévski, Os Demônios. Então aí tem a literatura, né? No caso da minha dissertação, que foi o que você citou, que era uma pesquisa sobre o reconhecimento jurídico, né? Dos direitos trans, reconhecimento dos direitos trans na Espanha e no Brasil, a partir de uma perspectiva despatologizante, não tem algumas epígrafes que eu peguei uma epígrafe de Ana Mendes, peguei epígrafes de pessoas trans, peguei a epígrafe de uma amiga minha, de Janaína Lima, que não é escritora, mas enfim, tentei colocar alguma coisa aí. Cada vez menos eu divido, cada vez menos eu separo, para ser um pouquinho mais fácil e para ser mais metódico. E também porque o direito eu acho que é um pouco mais enrijecido, sabe? Tem essa abertura, eu sempre busquei essas fissuras, mas não é tão fácil fazer esse diálogo. Pelo menos no meu tema não seria com o meu tema, não seria algo tão fácil colocar, acho eu, colocar a arte. Entendi. Acho massa isso, assim. Eu gosto de ouvir um pouco esse outro lado, pesquisador e tal. Mas, assim, essas tuas pesquisas acadêmicas também influenciam na forma de tu escrever poesia? Aí é isso aí sim. Isso sim. Eh eu fiz a minha tese de doutorado também foi sobre reconhecimento de direitos trans, mas, de uma perspectiva de direitos humanos, e não também despatologizante, mas eu tentei ampliar, né, o objeto da pesquisa, e é uma ideia que eu digo que eu chamo de queerizar o direito, né, tornar o direito queer, estranho, eh assim, né, deixar uma abertura no direito para toda essa estranheza e todo esse caos do gênero e das sexualidades. E aí vem muito forte, sobretudo estudando esses temas, volto à sexualidade, volto à poesia homoerótica, volto, às perguntas sobre identidade. Eu tenho notado que eu tenho escrito muitos poemas que refletem sobre isso, sobre a minha identidade, né. E como a gente vai vendo que qualquer identidade é uma ficção construída, a partir de estruturas sociais, de estruturas culturais, de estruturas políticas, históricas. A gente vai construindo umas ficções, né. E então na minha poesia começou a vir um pouco dessa pergunta, e porque eu li uma frase de Susan Stryker, que ela dizia, basicamente se queixava, dizia: "Ah, por que que as pessoas trans sempre têm que ficar questionando tanto, a identidade, né, como algo falso, e as pessoas cis não questionam a sua identidade também como uma ficção sociocultural". Então eu comecei a fazer esse exercício mesmo, né. E na minha poesia que eu tenho escrito ultimamente tem muito da pesquisa. E aí eu fico com medo, né, tentando ter o cuidado para não ficar, abertamente acadêmico, né, para ficar, mais digerível, sabe. Mas sim, essa influência acontece bastante, bastante cada vez mais. E acho interessante, gosto, porque me faz escrever sobre outros temas. Esses textos que você tem escrito, a toda uma publicação foi um e-book, né? Que você lançou aí. Eu lembro de baixar ele na Amazon e tal. Acho chique quem bota livro na Amazon. Também. É. E aí, esses textos estão dentro dele. Como é que foi esse outro processo de lançar um livro digital? Nossa, a ideia de lançar um livro digital era disponibilizar um material vasto gratuitamente, que as pessoas pudessem ter acesso fácil. A ideia era essa. Era, ai, sei lá, se quiserem procurar um poema meu, vão encontrar na internet, mais ou menos. É tanto que eu botei, no começo eu pus o preço mais baixo da Amazon, porque eu queria que as pessoas que quisessem, obviamente, tivessem esse material. Então a ideia do livro virtual foi isso, foi jogar isso para o mundo, e eu não lancei nenhum texto novo, não publiquei nenhum texto Sim. novo no Paratempos Suspensos. É uma reunião de poemas do Gênese, do Dissonante e do Condutor de Tempestades, e vários poemas que eu publiquei de forma esparsa, né, em Sim. revistas literárias,
em sites de literatura, jornais. Então eu tentei fazer esse recopilado porque eu queria também ter esses textos que estavam publicados na internet organizadinhos. Eu sou muito metódico com essas coisas. E eu digo, vai ter uma publicação também com isso. Vai ficar bonitinho aí. É um tal de Leonan até agora. Sempre tem essas reuniões. Leonan até agora. É um Leonardo até agora. Depois eu fiquei detestando o título, porque foi no meio da pandemia, tava eu disse, tempos suspensos, não sei o quê. Mas tá tudo certo. É sempre, né? A gente sempre vai desgostar de algum ponto ou alguma coisa, né? Aí briga, se reconcilia, e aí vai. Tá ótimo, tá tudo bem. Jéssica sempre pedia pra eu olhar pro meu primeiro livro com carinho e tal. E aí, um tempo desse, ela começou a odiar o primeiro livro dela. Então, não, olha teu livro com carinho também. Olha teu livro com carinho. Seja amoroso. Mas é muito difícil mesmo. Realmente é um exercício. Gostar de coisas antigas e que já não fazem mais tanto sentido, mas é isso, né? Como você falou, fazia sentido pra Jéssica daquela idade. Eu tava lendo um texto de Antônio Machado, um poeta espanhol, que ele tava falando justamente sobre esse exercício de olhar para textos antigos. Ele disse, é muito cruel quando um poeta faz isso. É muito cruel porque ele não vai conseguir acessar o momento em que ele estava, porque é um momento anterior. Ele vai acessar em alguma medida, mas ele não vai acessar completamente. Sim. Então ele disse que é muito cruel fazer isso, que a gente deve evitar porque é cruel mesmo. É ser cruel com a gente. Com a gente, Às realmente. vezes eu tenho vontade de dar pra minha terapeuta meu primeiro livro e dizer, tá vendo como melhorei? Isso é uma prova prática. Tá vendo como Veja melhorei? aqui, bebê. Não, mas eu consigo às vezes, assim, tá lendo e talvez isso aqui seja legal, aqui já mostra um pouco da minha essência de hoje e tal. Importante fazer esse exercício. Acho que a grande pergunta talvez sempre seja sobre a essência, né? A gente vai mudando tanto a forma da gente escrever que eu começo a me perguntar, existe alguma essência? Tem realmente? Eu sempre fui dramático, tem muito dramas lá, então... Sempre, né? Só mudaram os dramas. Só mudaram os dramas. E aí, a gente já tá se encaminhando para as duas últimas perguntas. Queria uma plateia para fazer. Eu faço. Nobir, por favor, acrescentar. Então, faz 4 anos que você tá morando na Espanha por causa do doutorado, né? E aí a gente ficou pensando, tentando refletir um pouco, entender como é que tem sido esse tempo lá de produzir poesia, para além da escrita, como é que tem sido? Você conseguiu, em algum momento, minimamente, estar com outras pessoas, fazendo poesia em sarau, alguma coisa assim? E também tem o lado do Leonan, tradutor, né? Você está fazendo traduções. Eu acho que teve alguma tradução que você fez recentemente, não vou lembrar de nomes, porque a memória tá bem ruim. Mas também falar sobre esse momento de estar abrindo essa possibilidade também para tradução, né, de livros. A tradução tem sido um ponto bem importante. Bem importante realmente, porque é o que tem me feito me manter pesquisando, né? E conhecendo coisas que eu não ia conhecer. Então, agora eu tô traduzindo um poeta da República Dominicana, Tomás Modesto Galán. E traduzi um poeta do México, Margarito Cuellar. Traduzi uma poeta cubana, Lilian Moro. Traduzi uma poeta, acho que é argentina, Ingrid Valência. Traduzi um poeta da Costa Rica, Denis Ávila. Enfim, vários nomes que, se não fosse a tradução, eu não ia conhecer realmente, né? Então tem me feito... E esses livros te levam a outros livros, né? E te levam a talvez, aos autores mais conhecidos daquela realidade, daquele país. Então eu acho a tradução maravilhosa por conta disso, porque me faz conhecer e estar sempre procurando coisas novas. E a produção poética, depois que eu cheguei na Espanha, foi... O meu tempo tem se consumido muito nos últimos anos com a tradução e com minhas pendências, minhas questões acadêmicas, né? Minhas obrigações acadêmicas. Então eu tenho escrito poesia cada vez menos. E porque também sou cada vez mais crítico com o que eu escrevo, né? Então hoje em dia eu deixo muito tempo no forno.
É o que você falou, né? Publiquei. Meu primeiro livro eu publiquei em 2012, o segundo em 2014, o terceiro em 2016, o quarto em 2020, que não tem poemas novos, não é um livro inédito. E o próximo, sabe Deus quando? Não sei, não tô com pressa, ninguém vai morrer se não me ler. É. Então, eu comecei a escrever um pouco menos, mas estive em contato, né? Estive em contato em sarau, tinha um bar lá em Salamanca que fazia saraus toda quarta-feira. Estive nos encontros. Em Salamanca acontece todo ano o encontro, el Encuentro Internacional de Poetas Ibero-Americanos. Então é poeta de todo canto, de todos os países ibero-americanos, obviamente. E tive contato com o espaço, com a movimentação, com a algazarra poética nesses encontros, apesar de que são muito mais formais, né? Não é um espaço de bar, não é né? A Rua Chile, nunca vai ser. Além de tudo, a galera é muito mais quadradinha lá. Então me inibe um pouco mais. Me inibe um pouco mais. Mas eu acho que é outro momento. Eu entendo que é outro momento. Tem a questão também de quando eu cheguei, eu não sabia me expressar muito bem no idioma. Então eu dizia, porra, vou frequentar um espaço de literatura que a galera às vezes fica prestando atenção nessas minúcias, né, da linguagem, etc e tal, sem falar bem o idioma. Então tinha muitas inseguranças, havia muitas inseguranças aí. E, mas frequentei, acho interessante. E uma coisa muito legal é que antes eu só conseguia escrever em português, né? E hoje eu exercito escrever em espanhol e tem sido uma experiência muito legal. Que Brincar com massa. outra sonoridade, né? Sim. Porque é outro ritmo. E tem poemas que eu gosto mais em espanhol do que em português. Às vezes eu mesmo me traduzo, ou eu leio assim, tentando fazer uma tradução no momento, e eu digo, nossa, fica mais bonito em espanhol, ou fica mais bonito em português. Não sei se vocês têm essa percepção com o poema traduzido. Mas é bem por aí. E então no momento eu sigo com as minhas pretensões acadêmicas, mas vir a Natal me fez oxigenar essa vontade de publicar, de estar em contato. Me levantou o ânimo, realmente. Eu tava precisando disso. Eu me dei conta que eu não posso passar mais de um ano sem vir. Sim. Não posso, eu passei 2, não dá. Tenho que voltar para me reconectar a algumas coisas, porque lá, inevitavelmente, muitas coisas vão denunciar que eu não sou dali. O idioma denuncia que eu não sou dali. A arquitetura denuncia que eu não sou dali. A pedra da rua denuncia que eu não sou dali. A cultura denuncia que eu não sou dali. Então, acho que voltar à Areia Branca e voltar a Natal tem feito aí reacender algo. Que eu tô Adoro, tentando descobrir o que é. adoro isso, porque tipo, a gente tava conversando com o Zepa aqui antes, né? Fazendo esse primeiro momento. E ela falando sobre essa necessidade quando se está fora, principalmente quando se está em outro lugar, em outra cidade, no seu caso, outro país, essa necessidade de olhar para trás, de se conectar com isso, de ter uma coisa sólida do ser, de quem você é, né? Foi exatamente isso que a gente tava falando. Mas ao mesmo tempo eu tenho a percepção hoje de que parece que você vira cidadão de canto nenhum, né? É. Ou Você cidadão fica. de todo canto. Mas o cidadão de canto nenhum é um cidadão potencial de todo canto. É um cidadão, tá entendendo? É essa ideia. Mas é um pouco estranho, porque, obviamente, lá eu não me reconheço como pertencente e cada vez mais algumas coisas vão se afastando da minha realidade e eu começo a estranhar, ou porque eu conheci outra forma de viver a vida ou de fazer as coisas, que não quer dizer que seja melhor ou pior que nenhuma, porque, enfim, não vou fazer, não vou fazer esse juízo. E eu tenho. Algumas coisas vão incomodando mais. Então fica essa coisa do despertencer, do Ah, deslugar. eu tenho tantas perguntas e comentários pra fazer, eu vou tentar lembrar de todos. Primeira coisa, quer dizer que os cidadãos
É Salamanca, como é? Salamanca. Salamanca, os cidadãos de Salamanca nunca ouviram Leonel recitando da Dora Palmole. Não Que ouvi. desperdício. Não Eles que estão ouvi. perdendo. Não ouviram. Mas tu já restou em português lá? Tipo, eu lembro eu participei, eu fui, quando eu tava morando em Moçambique, eu fui a um festival internacional de poesia lá. E aí chegou uma galera, tipo, da Alemanha aí falando poesia em alemão, aí teve um cara da China falando poesia em chinês. Eu não entendia nada, mas achei a massa, sabe assim? E tu nunca chegou lá e tipo, vou recitar um poema em português aqui, foda-se. Recitei um poema que eu escrevi, inclusive para um escritor de Salamanca, que teve um ano que esse encontro homenageou Aníbal Núñez e perguntaram se a gente se inspirasse com alguma coisa, mandasse. Que é outro exercício ótimo, diz assim. Vou fazer uma espécie de poema homenagem para essa pessoa, né? Ou conversando, buscando esses intertextos. E recitei esse poema para Aníbal Núñez em português. E o povo entende, né? Eu acho ótimo. Todo mundo se entende. Pois é, você tava falando sobre quando a gente vai ali, a gente. É doido. Eu falei pra Jéssica quando eu voltei. Eu passei quase 2 anos em Moçambique. Apesar de produzir coisas, eu não vivi muito. Eu não tive tempo, tava muito correria de trabalho e tal. Eu não tive muito tempo pra viver ali os saraus e tal. Fui a um, outro ali, mas eu hoje pensando, porra, deveria ter ido a mais coisa. Eu me afastei um pouco desse meu lado escritor e foquei muito mais no meu lado de trabalho. Você falando aí um pouco, porra, é isso também, assim, eu acho que quando a gente tá lá distante. E aí eu voltei pra aqui e me reconectei, tipo, voltei pra Natal, lancei 2 livros. Eu também voltei e disse, nossa, tem muita coisa escrita. Vamos, Leona, vamos se organizar, vamos nos organizar, vamos organizar as coisinhas, porque eu acho, e tô com vontade de publicar. Tô com vontade de publicar. Talvez saia algo em breve. Olha aí. Não sabemos. A Anzóis Editora tá sempre por aí. Adoro essas propagandas de Gonzaga. Não, e outra coisa que eu queria perguntar aqui, você tava falando sobre tradução. E aí eu realmente sou muito leigo nesse assunto, mas eu queria entender pra você a importância de um poeta traduzir poetas. Enfim, uma tradução para mim é sempre uma recriação, né? Obviamente, mesmo que, no meu caso, que eu traduzo do espanhol para o português. São idiomas muito parecidos, mas a forma de construir as frases não é a mesma. Sim. Então, às vezes eu tenho que inverter as frases. Quando eu vejo que é um recurso muito mais sonoro, muito mais coloquial, eu tenho que colocar, se for português do Brasil, tenho que colocar na expressão brasileira. Acaba sendo um trabalho delicado nesse sentido. E eu acho que o fato de eu conhecer poesia e de eu escrever poesia me dá, não sei se muitíssima sensibilidade, mas me dá um pouco mais de sensibilidade para lidar com essas dúvidas na hora da tradução. Talvez uma pessoa que não tenha muito contato com a poesia não vai entender um verso que esteja construído ao contrário, ou que use, sei lá, uma palavra que se repete, sei lá, espera, vai achar que é um erro. Não sei, acho que uma pessoa que não tem muito contato com poesia pode ficar meio em dúvida nesses momentos. E tem sido legal, agora dá bastante trabalho. Eu achei que era traduzir aqui vai ser ótimo. Não, dá muito trabalho, muito trabalho. Inclusive fiz cursos, estou sempre procurando coisas para fazer. Acho que também por respeito, né, a pessoa traduzida. Não use o Google Tradutor, gente. Não. Procurem Leonan para traduzir do espanhol para português, aberto para freelas. Exato, Gonzaga. Mas só para o ano que vem, senão a gente não vai tomar uma cerveja. Por favor. Que, né, no caso é esse ano que a gente tá No falando. caso, esse ano, gente, eu falei ano que vem. Mas é 2022. Estamos em 2022. Não estamos em 2021. Não. Ai, gente. E acho que você falou, tem projetos, tem pensamentos de projetos futuros, que era para finalizar, mas você já deu várias Mas se tiver algum pinceladas. projeto Mas se tiver algo que você futuro tem que de queira- fato, que você já falou de vontade de lançar Por livro. questões de contrato, eu não vou poder falar. Companhia das Letras proíbe, gente. Foi mal. É porque Companhia das Letras é complicadíssimo. Eles têm umas exigências, meu filho. Não, eu tô tentando organizar, assim, projeto. Tô tentando organizar meus poemas escritos, porque tem bastante coisa escrita. E eu acho que tem muita coisa que se aproveita.
Aquele que é bem pouco crítico com o que faz, né? Né? E vou tentar colocar pra frente. Não posso garantir nada. Projetos tem, não sei o nome ainda, mas provavelmente sai algo em breve. Me sigam nas redes sociais. Ultimamente eu tenho pensado muito sobre lançar logo, porque aí lançar enquanto eu ainda gosto. Porque depois não vou gostar e não vou lançar. Mas aquilo também vai se não tem. Se você não for gostar depois, tanto faz. Em algum momento a gente vai deixar de gostar. Tá lá, alguém vai gostar. É. Alguém vai gostar. Enfim, eu acho que é isso, Léo. A gente fica muito feliz de ter aqui. Vamos deixar esse espaço aberto aí pra você falar o que você quiser. Tipo, quiser mandar uma mensagem, quiser recitar um verso da Bíblia, ou do seu livro. Pra você, enfim, é um espaço aberto pra você falar, fazer o merchan, dizer se seus livros estão à venda, falar suas redes sociais e afins. Tá, meu nome é Leonan Cunha, todo mundo me encontra nas redes sociais com Leonan Cunha, porque é Leonan com M ao final, então tem pouquíssimas pessoas nas redes sociais chamadas Leonan Cunha. Agradecer. Inclusive, eu encontrei uma pessoa hoje no Facebook, tava procurando Leonan tu, Cunha. aí botei Leonan Cunha do jeito que escreve o seu. Eu fiz, oxe, isso aqui não é Leonan, não. Mas eu conheci um menino que se chamava Leonan Cunha, só um menino do Rio de Janeiro. Pronto, deve ter único, sido esse, então. No Facebook eu achei que é ele. Leonan Cunha Rolo. Não, amiga, não foi no Grindr, não. Foi no Facebook. O Grindr nessa época não pegava longas distâncias. Ai, não me aguento, Brasil. Não, agradecer o convite, como eu agradeci a princípio. Um prazer estar aqui, achei super divertido. E dizer que eu tô com os meus livros à venda, inclusive, quem quiser me procurar nas redes sociais para comprar os livros, ainda tenho, acho que do Condutor de Tempestades eu tenho menos, mas tem livros, gente, procurem que tem livro para vender. E e tem meu livro também na Amazon, né? Verdade. Que é muito fácil, se chama Para Tempos Suspensos, muito fácil de encontrar e tá bem baratinho, tá mais barato que 1 quilo de lentilha. Tudo no Brasil tá caríssimo. O Voinha sabe o preço da lentilha, não sei não. Tá. Eu comprei por R$7, meu filho. Eu acho que o livro tá por R$6,57. Tá a mesma coisa da lentilha. E queria terminar lendo um poema. Que você, Jéssica, me lembrou desse poema, que eu gosto tanto desse poema. Tão lindo. É um dos meus preferidos desse livro. Eu gosto também desse poema. Eu vou depois, lê-lo. ainda tem um pedido aqui pra depois. Me mandaram aqui no meu ponto. Pra depois que você terminar esse poema, eu tenho um pedido de outro poema. Que não é seu. Ai, gente do céu. Voltando a 5 anos, né? Tá, o poema se chama A Bombordo. Não faço questão de andar bem ou de fazer sentido. Quando nasci, disseram que eu não faria sentido. Colocaram-me um endireitador de postura, como aqueles que põem nas árvores que dão para nascer tortas, mas eu, de macio, escorreguei para torto. Uma vez minha professora disse: Leonan, o que você costuma fazer? Respondi: morrer e renascer. E ela arrematou: e o que você não faz? Sentido. Isso, é muito lindo. Ele tá bem marcadinho no meu livro, assim, porque um dos poemas que eu mais gosto. É muito lindo. Tem 1 ou 2 desse livro? Porque depois que a gente foi morar junto. Acho que tem 2, tem 2, né? Só fala com o Leonan, que o Leonan tem. Não, a gente tem, não. É porque depois de um tempo as pessoas passaram a fazer dedicatórias em conjunto, né? Jéssica e Gonzaga. Eu disse que eu vou arrancar as dedicatórias e deu pra ele e fico com o livro. Pode Se um dia a gente se Se separar. a gente se separar algum dia, espero que. Pode acontecer, se você está vendo isso no futuro e a gente já se separou. Acontece, nessa época a gente estava junto. Ai, gente, vocês são muito fatalistas. Amigo, Brasil, 2022. Mas esse ano a gente vai tirar. Quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo. Com certeza, outubro. Eu queria pedir, se você soubesse ainda de cabeça pra você. A gente falou tanto sobre. Calma, a gente pode procurar no celular, a gente pode cortar. Mas se você ainda souber, a gente falou tanto. Eu acho que as pessoas vão ficar curiosas pra te ouvir recitando. Adoro o Palmole de Maria Rezende. E o poema de Maria Rezende. Agora registradíssimo, oficial. Maria Rezende. Não é dele, por favor. É de Maria Rezende. Gente, não venham fazer confusão.
Adoro pau mole. Adoro pau mole. Assim mesmo. Não bebo mate, não gosto de água de coco, não ando de bicicleta, não vi ET, mas adoro pau mole. Adoro pau mole pelo que ele expõe de vulnerável e pelo que ele encerra de possibilidades. Adoro pau mole porque tocar pressupõe a existência de uma intimidade, de uma liberdade que eu quero e que eu prezo sempre. Porque ele é ícone do pós-sexo, que é intrínseca e automaticamente, ainda que talvez um pouco antecipadamente, sempre um pré-sexo também. Um pau mole é uma promessa de felicidade sussurrada baixinho ao pé do ouvido. É dentro dele, em toda a sua moleza sacudinte de massa de modelar, que mora o pau duro e firme com que o meu homem me come. Maria Rezende. Maravilhosa. Eu amo esse texto, eu amo, enfim. Uma ótima forma de encerrar também. Uma forma de começar, né? A primeira vez que eu lembro de Leonardo. Hoje, que não seja a última vez. Olha que Deus. coisa orgânico, né? Jovem místico, os cristais e afins. Léo, mais uma vez, muito, muito obrigada. Foi incrível. Eu ficaria aqui mais algumas horas. E, enfim. Obrigado vocês, gente. A gente continua a conversa. Claro. Mesa de bar. Corta e a gente... A gente não vai poder gravar porque a gente vai falar mal de muita gente. É. Mas Cara. quem sabe aí vocês ficarem curtindo e compartilhando nosso podcast, a gente chama vocês um dia pra tomar um bar em cada esquina, sabe? Né? Eu acho. Um cheiro, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Cheiro. Fim de papo. A conversa acabou, mas não sem antes lembrar que essa terceira temporada foi realizada pela Anzóis Produtora. Também contamos com a parceria de Tio Leôncio Confeitaria e do Nobir Produtora. Para saber mais sobre o convidado deste podcast, basta acessar nossa página lá no Instagram, @umpoetacadaesquina. Lá estarão disponíveis todos os videopoemas, além de muito conteúdo. Este podcast também está disponível no nosso canal no YouTube, Spotify, Deezer e conta com a produção de Anzóis Produtora, captação do áudio e vídeo pela Nobir Produtora, identidade visual Felipe Anjo e Gonzaga Neto e foi roteirizado, produzido e idealizado por Jéssica Santos e Gonzaga Neto. É isso. Se curtirem, dê uma força, vão lá, compartilha, curtem com os amigos. Se não, entre em contato e diz o que a gente pode melhorar. E se tiver algum outro poeta potiguar para indicar, manda pra gente, que a gente adora conhecer gente nova. Um abraço e até a próxima.